Vamos lá pessoal, Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos, sou o irmão Gil, Baruch Adonai, Melech Halá, Jacob Yashabrau, amém. Bom, vamos lá, seja bem-vindo ao estudo de Eclesiastes, estamos no segundo capítulo. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido muito no estudo passado e nós estamos voltando a estudar, já que agora o meu trabalho, eu já estou parado, né? Estou desempregado e aí vai dar o tempo mais para nós estudar aqui um pouco mais, tá? Então eu quero todo dia aqui postar vídeo com vocês, tá ok? Mas vamos lá falar sobre Eclesiastes capítulo 2, tá? Qual é a intenção de Eclesiastes? Eclesiastes é nos alertar para o nosso dia a dia e alertar a nossa vida, nosso cotidiano. É saber que eu tenho uma vida terrestre, mas também tenho que ter uma vida espiritual com Deus. E esse é o segredo de muitas pessoas, né? Mas enfim, tem pessoas que se dirigem só para a vida material, tem pessoas que se dirigem só para a vida espiritual. E aí tem um problema com isso, tá ok? Mas enfim, a gente vai falar aqui, a gente vai dialogar ao correr do tempo do estudo, tá ok? Então vamos lá pessoal, Eclesiastes capítulo 2, vamos lá. Eclesiastes capítulo 2 é uma reflexão que o rei Salomão ele vai fazer sobre a sua vida, sobre a jornada da sua vida, aonde ele correu atrás de prazeres, de poderes, aonde ele experimentou várias coisas como riqueza, sabedoria, grandeza, humildade, obras de vinho, luxo, bom, e muito mais coisas, tá? Salomão aí ele aproveitou, né? Aproveitou, vamos falar assim mesmo, porque ele tirou um tempo só específico somente para aquilo, tá? Mas tudo que ele fez foi vaidade, assim ele fala, tá? Por mais que ele foi sábio, por mais que ele foi um homem estudioso, construiu muitas coisas, mas também isso se tornou para ele uma vaidade, tá? Fica como uma vaidade. É como correr atrás do vento, ou seja, é uma coisa sem Deus, sem propósito, sem satisfação duradoura, ou uma alegria passageira. O ponto central é que, embora que a sua vida, né, a vida do rei Salomão, fosse cheio de prazeres, né, seja cheio de dom divinos também, né, Salomão era profeta e ele tinha tanta sabedoria, tanta riqueza e muito mais, mas mesmo assim ele dizia que a vida dele era como correr atrás de vento, tá ok? Mas também ele dizia que a vida é um dom divino, tá? É um dom divino e que o ser humano deveria aproveitar com moderação tudo, tá? Quando você Salomão está tentando dizer para nós que a verdadeira satisfação é ter um propósito e conhecer esse propósito. E o propósito central é Deus na vida do ser humano e não nas coisas criadas ou nas tecnologias ou na astronomia, enfim, tudo que você não põe Deus torna-se vaidade e é uma coisa que te leva para longe de Deus. São essas coisas, as vaidades, ok? No capítulo 2, Salomão vai dizer que infelizmente a vida dele não foi tão satisfatória porque ele vai ser esquecido, né? As grandes obras deles, a maioria das coisas dele será esquecido e ele não vai poder levar nada disso aqui, ok? Então vamos lá pessoal, vamos lá. Os principais pontos de Eclesiastes capítulo 2: a busca por prazeres. O versículo 11, Salomão dedica-se a buscar a alegria através de banquete, vinhos e antes de construções grandiosas, mas a conclusão do riso e prazeres não preenche o vazio existente na vida dele, e tudo isso era ilusão, tá?
Então Salomão está dizendo que por mais que ele comeu bem, por mais que ele tinha mulheres, prazeres, vinho e outras coisas, tudo para ele ficou como ilusão. Tudo levou ele para outro caminho, tá? Inclusive o casamento dele com a filha de Faraó foi um casamento bem, como fala assim mesmo, Salomão ele bebeu muito muito vinho, e o rei, o faraó, enganou ele, não enganou ele, disse assim para ele: eu duvido você casar com a minha filha. E Salomão fala: eu caso com a sua filha. E Salomão casou com a filha dele, do rei, porque ele estava bêbado, e por ele se achar melhor, por ele se achar bonzão, e Salomão acaba casando com a filha do faraó. Mas quando Bétia, a mãe de Salomão, sabe disso, Bétia vem e dá uma surra em Salomão, ok? Um livro bom para você falar a respeito desse assunto que eu estou falando com vocês aqui, também para você estudar. Bom, pessoal, um livro bom para você falar a respeito disso é o livro A História dos Hebreus. É um ótimo livro para quem gosta de estudar de verdade, tá? Também tem o Midrash do livro das Crônicas, dos Reis. É muito bom também e você vai aprender muitas coisas fantásticas, ok? Então vamos lá. A experiência da sabedoria e riqueza, no versículo 12 ao versículo 6, ele se aprofunda na sabedoria e viu que mesmo o sábio e o tolo morrendo da mesma forma, a memória deles é esquecida, tornando-se o esforço intelectual e material inútil. Ou seja, todos nós vamos morrer. O tolo com a sua tolice e o sábio com a sua sabedoria. E mesmo assim, todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para aquele momento entre Deus. Ou seja, o tolo, por não ter conhecimento, perdeu todo o seu tempo buscando os prazeres, outras coisas, e se esqueceu de Deus. E o sábio, por ele ser tão sábio, ter fixado a sua sabedoria, correr atrás de sabedoria, se esqueceu de viver aquilo que Deus propôs ele aqui na terra. Todos nós temos um propósito aqui na terra, tá bom? Então muitas vezes nós devemos tomar esse cuidado. Não é só dizer: vou só estudar a Bíblia, vou só orar, vou só jejuar. Não é Deus que quer que você só jejue, só ore, só estude. Você tem uma vida particular aqui na terra. É isso que Deus está dizendo para você. É isso que Deus quer, que você viva essa vida. Nunca se glorificando, mas sempre olhando para Ele, dizendo que tu é Deus e que tu faz parte da minha vida. Ok? A injustiça da herança. Salomão lamenta que o homem trabalhador, o homem trabalhe com sabedoria e habilidade para deixar tudo para o outro e que não se esforçou, e que ele considera um absurdo, uma grande frustração. Ou seja, Salomão, ele como é que fala assim mesmo? Eu vou me esforçar demais, vou me matar de tanto trabalhar para deixar para uma pessoa irresponsável, para deixar uma pessoa que não se esforçou nada. Então muitas vezes tem pessoas que são ricas, ela fala assim: não, eu vou deixar só um tanto para o meu filho, mas vou doar o resto todo por uma caridade, significando que ele não vai abandonar o filho dele, mas os filhos dele deveriam correr atrás da sua própria honra, ok? E Salomão previa que o filho dele não seria como um grande rei, e que o reino de Israel iria se acabar, né? Seria se dividido. Então Salomão, ele vê: poxa vida, eu estou vendo que meus filhos não vai ser muito bom. Olha só o que eu fiz aqui, olha só o que eu deixei aqui. Então, dentro da comunidade judaica, ele é profeta e ele conseguia enxergar o futuro. E um dos futuros é
a destruição de Jerusalém, e ele fica frustrado muitas vezes com isso. A conclusão, desfrutar com Deus, né? Desfrutar com Deus. No versículo 24, 26, a virada da chave ocorre aqui, ocorre a alegria de comer e beber, e desfrutar o trabalho, e não intersecar essas coisas, mas o dom de Deus. O segredo é desfrutar esse momento com Deus, pois sem ele tudo é inútil. A verdadeira felicidade vem de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Bom, então Salomão está dizendo todas as vezes que nós devemos beber um café. Baruch atah Adonai melech haolam Yaakov Yahavorov. Amém. É nós pedir a bênção de Deus, agradecer a Deus pelo café, agradecer a Deus pela roupa, agradecer a Deus, é trazer Deus. Não é só trazer Deus, é colocar Deus como centro de todas as coisas. Da minha alimentação, do meu divertimento, do meu prazer, de tudo na minha vida. E muitas vezes nós não colocamos isso. Nós colocamos bagunça, outras coisas e outras coisas. Então Salomão ele vai dizer a respeito disso, que por mais que ele teve sucesso, mulher e etc., a vida dele ficou vazia, porque muitas vezes ele não colocava Deus aonde Deus era o lugar dele. Tá? Deus tem um lugar na nossa vida, e muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. O resumo do capítulo. O capítulo mostra que enquanto a busca de prazeres e posses como fins e mesmos leva à desilusão, e a chave para aproveitar a vida é reconhecer que os prazeres e os trabalhos são presentes de Deus e devemos desfrutá-lo com gratidão e moderação, mantendo Deus no centro, pois somente Ele oferece o significado duradouro da nossa vida. Duradouro, uma coisa significativa da nossa vida. Então é Deus. Então o capítulo, o resumo de tudo isso é que devemos sempre colocar Deus. É bom a gente correr atrás de nosso trabalho, acordar cedo, trabalhar, sim, é bom.